Murilo na TV Fronteira. Professor, boa noite. Boa noite. Esse sabor desse empate, a gente fala que quando está perdendo de 1-0 e faz o 1-1, tem um sabor, quando está com 1-0 e toma 1-1 no fim, é outro sabor, mas as características dos dois jogos, esses gols no fim, tem qual sabor para a comissão, para os jogadores e para o que vem do campeonato? Não, sim, concordo, realmente o sentimento, o sabor é de derrota, né? E o sabor deles é de vitória, estão comemorando lá e a gente está bem chateado. Acho que a gente fica chateado ver uma arbitragem tendenciosa, né? Tendenciosa desde o início do jogo. Muito se fala nas reuniões que tem antes da competição, vindo da própria federação, né? Falando, reforçando que sempre vai coibir, a arbitragem vai coibir o antijogo. E aí já no primeiro tempo, a equipe do Noroeste só parando jogadas com falta, sendo que o jogador deles, o volante, é substituído, que já era para ter sido expulso. Ele fez 3 faltas para cartão amarelo, né? E o juiz só deu 1. No segundo tempo, uma agressão do zagueiro do Noroeste, o Luizão, uma agressão no Madalena. Só vê o vídeo aí, 29 do segundo tempo. Uma agressão é vermelho, ele dá amarelo. O lance fica duvidoso se é de pênalti ou se não é, mas acabamos de ver o lance impedimento. O jogador que faz o passe para o jogador que sofre o pênalti, ele está totalmente em impedimento, tanto que minha defesa para. Aí você vê também a arbitragem no primeiro tempo, todos os lances ali de dúvida, o Bandeira do lado de lá, levantando a bandeira, e nesse lance ele não levanta a bandeira. Então a gente fica chateado, porque a gente sabe que a gente fez um grande jogo, com chance de matar, não matamos também, lógico, não vamos transferir somente para a arbitragem, nós erramos também, tivemos chance para matar o jogo, não matamos, mas a gente fica bem chateado quando a arbitragem ela vem, e eu fico à vontade para falar, tendenciosa. E é só ver a atitude do árbitro, né? E para piorar, para a gota d'água, a cerejinha do bolo, né? Ele me dá 6 minutos de acréscimo antes do pênalti, sai o pênalti, sai substituição, para bater o pênalti foram 4 minutos, e ele dá menos de 6 ainda, ou seja, o empate para ele parece que estava bom. Então a gente fica chateado, né? Fica chateado porque a gente sabe que a gente fez um bom jogo, merecíamos a vitória sim, produzimos muito mais que o Noroeste, né? Eu acredito que vocês também perceberam isso, e aí quando a arbitragem ela erra e ela é decisiva no resultado, realmente nos deixa muito chateados. Boa noite, Fezan. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre aquele lance do pênalti em cima no jogo do Luiz, no jogador do Noroeste, como você vê esse lance, e também ainda sobre esse tema de arbitragem. Existe uma má vontade dos árbitros virem apitar aqui o jogo do Grêmio Prudente por ser um lugar longe? Não, eu acredito que má vontade não. Se isso existir, a gente tem que parar por aqui, né? Má vontade não. Eu acredito que alguns árbitros, muitas vezes, eles vêm com uma certa... Isso já aconteceu em outros jogos. Aquele árbitro que apitou o jogo aqui contra... Vou nem citar o nome, está bem claro o nome dele para mim. Mas apitou o jogo aqui contra o São José, na expulsão do Cezinho, uma expulsão totalmente injusta, só vocês verem o lance, que ele não acerta no rosto, enfim. Esse foi mais um árbitro. E o de hoje também, que vem aqui com uma certa... eu não diria uma vontade, mas uma certa soberba mesmo, né? Uma certa soberba. E aí a gente fica chateado porque teve muitos árbitros que vieram aqui que captaram muito bem. E eu falo de árbitros até que, inclusive, no jogo, até que nós não tivemos um resultado feliz. E captaram bem. Então, o de hoje nos deixa bem chateado porque o árbitro influenciou totalmente na partida. E a gente quase toma virada. A gente quase toma virada no último lance porque o psicológico vai lá embaixo. Porque a gente faz um grande jogo, a gente cria situações e desde o início, né? Desde o início, a arbitragem criando situações, isso vai cansando, vai desgastando. É um jogo muito mental, né? É um jogo muito mental. Em relação ao pênalti, especificamente, o Luiz, depois, se vocês tiverem a oportunidade de quiser perguntar para ele, ele jura de pé junto ali que ele nem encosta no jogador. Só que é um lance realmente difícil. O jogador do Noroeste foi muito esperto, vamos dizer assim. Ele já vem dobrando o joelho, cara. Né? A questão é o contexto, né? O contexto.
A dúvida se foi pênalti ou não, o jogador que faz o passe totalmente impedimento, vocês podem analisar depois, acho que é até legal vocês mostrarem, para fortalecer isso, porque a gente busca um futebol agradável, ver os torcedores aqui no sábado à tarde, né? E aí acontecer essas coisas a gente fica bem chateado. Pezan, o próprio Noroeste já tinha criticado a arbitragem no primeiro turno para a Federação Paulista de Futebol. O que tirar de lição deste jogo, desse empate, com sabor amargo, é verdade, estava com a vitória já nos acréscimos, para a sequência do Grêmio Prudente nessa Copa Paulista? São 2 jogos fora, tem 2 partidas aqui em casa, contra o Marília e também Mirassol, tem um jogo antecipado contra o Comercial. Como virar a chavinha agora, esquecer esse jogo contra o Noroeste e já projetar a sequência do Grêmio Prudente? Cara, eu sempre falo em 24 horas, né? A gente vai sentiu, é um sentimento da derrota mesmo, né? Apesar do empate, um bom empate contra uma boa equipe, é um resultado bom. Nós estamos vivos na competição, né? O Noroeste deixa de ganhar mais 2 pontos, se eles tivessem ganho, por exemplo, e a gente ganha mais 1 ponto. Então, estamos vivos na competição, e o que nos deixa mais satisfeito é que a gente fez mais uma vez um bom jogo. Criamos situações, inclusive, como eu já falei aqui, para matar o jogo. Isso nos deixa motivado, feliz, que foi o que eu falei na roda ali. Para a sequência, 24 horas aí, Cássio, para a gente remoer, sentir um pouquinho desse luto, que é um saborzinho de derrota mesmo, mas o sentimento dos caras ali não foi nem... Acontece, é do jogo. Você pode fazer um jogo melhor e até perder o jogo. Mas é o contexto, né? Como eu já citei aqui da arbitragem. Então os caras estão muito chateados por causa disso. E aí, a partir de segunda, Cássio, ou amanhã à noite, a gente sim, né, pensar no comercial e pensar na sequência, a gente tem uma semana boa para trabalhar, um jogo antecipado realmente, mas daqui uma semana já dá para a gente trabalhar bem. E vamos buscar agora esses 3 pontos fora de casa. Perfeito, professor. Muito obrigado. Perfeito?